On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Quero falar para vocês hoje sobre um ditado popular. Eu adoro a sabedoria desses ditados populares, porque eles falam muito, eles falam em poucas palavras, conhecimentos, de conhecimentos e ensinamentos que às vezes a gente leva a vida inteira para aprender. E o ditado é: quanto mais vazia a carreta, maior o barulho que faz. Vocês conhecem esse ditado? Pois é. Então, quanto mais vazia a carreta, maior o barulho que faz. E o que isso poderia dizer, né? O que isso tem a ver com a psicologia, com o comportamento humano? Eu queria falar para vocês do excesso, né? Então, quanto mais vazia, maior o barulho. Então, maior o barulho, o excesso. Quantas vezes a gente não percebe que tem pessoas que querem ganhar as coisas no grito, pessoas que são muito exageradas, que fazem coisas que chamam para chamar a atenção, né? Então a gente começa já a prestar atenção em excesso. O excesso ele pode aparecer em muitos comportamentos, humanos e podem, não quer dizer que são, mas podem ser indicativos de desequilíbrios emocionais mesmo. Por exemplo, uma pessoa cheia de penduricalhos, muitas pulseiras, muitas roupas sofisticadas, tudo de marca, bolsa, sapato, empiriquitada demais. Toda essa produção pode esconder uma estima baixa, pode esconder uma pessoa que tem compulsão por compras e pode estar super endividada, Então, todo aquele excesso, de alguma maneira, pode indicar um desequilíbrio. Vocês já ouviram falar também, às vezes, de pessoas que passam o dia inteirinho na academia, depois vão na esteticista, então é todo aquele movimento para ter o corpo perfeito, ser a pessoa mais linda do mundo. E aí, de repente, você vê um namorado, alguém falando que a pessoa não tem interesse, Que é uma pessoa distante, não é afetiva. Então, tem todo aquele excesso para parecer bonito e sensual, mas a parte da sexualidade não aparece na relação, Outros exemplos, como eu disse, que podem ser indicativos, mas não necessariamente são. Vocês já não viram que algumas pessoas nunca param de estudar? Mas esse nunca param pode ser por dois motivos. A pessoa pode realmente ser uma pessoa com uma tendência mais científica, que gosta muito de estudar e de aprofundar. Outras pessoas, porém, podem ficar nesse círculo vicioso da academia apenas para acumular títulos, Então é aquele excesso de cursos e títulos universitários, que são coisas que podem apenas estar camuflando um sentimento de inadequação, uma ideia de que a pessoa não é suficientemente capaz. Então ela precisa acumular aqueles títulos, aqueles diplomas para pôr na parede, como que pudesse, como se aquilo pudesse provar para os outros que ela é capaz. E na verdade, talvez ela esteja querendo provar até para ela mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o excesso, ele sufoca, ele impede o pensamento, ele aniquila o espaço de troca, ele aniquila a criatividade. Toda vez que existe muita coisa de um lado só, é indicativo de que tem um outro lado que pode estar descoberto, A mesma coisa, uma pessoa que fala demais. Se a pessoa fala demais, tanto de si quanto do outro, mas dificilmente ela recebe o que o outro diz para ela, Então pode ser uma necessidade de afirmação, pode ser um impulso nervoso, mas também pode ser uma pessoa incapaz de olhar para o outro, Então esse falar demais pode ser um indicativo, de uma falta na relação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque existem em nós pontos que são cegos, nós temos pontos cegos na nossa personalidade, coisas que nós fazemos, que pessoas que nós gostamos fazem e que não são percebidas por elas mesmas nem por nós mesmos. E esses excessos podem mostrar
esse desequilíbrio, né? Horas demais na academia, eu falei de exemplos mais estéticos, mas pode ser excesso no trabalho, né? E outras coisas que envolvem excesso de comida, né? O que esses excessos estão escondendo? Então, sempre que houver o excesso de um lado, a gente já pode imaginar que há uma falta do outro. E é esse barulho todo desse excesso que esconde, né? Essa carroça que mostra que tem algo errado. O nosso exercício é lidar com essa diferenciação, é a gente perceber os momentos de desequilíbrio para tentar voltar um pouquinho atrás e perceber aonde que a gente está errando a mão, né? Vejam, por exemplo, no caso das pessoas que volto para a estética de novo, porque é um exemplo muito... A estética tem a ver com a aparência é aquilo que está na cara, literalmente. Então são exemplos assim bem realísticos, né? Bem fáceis das pessoas imaginarem. Pessoas que se viciam em cirurgias plásticas, né? A gente tem exemplos aí desde o mais bizarro, que seria o caso do Michael Jackson e outros artistas, mas até outras mulheres que a gente vê que elas fazem um procedimento, aí elas fazem outro e outro e outro e outro, até que chega um ponto que aquele excesso de procedimentos começa a deixar a pessoa disforme. E ela nunca fica satisfeita. Então a gente percebe que todo excesso apenas esconde uma falta. São pessoas que precisam de ajuda, tá? Seja nós, se nós estivermos fazendo isso, sejam as pessoas que estão passando por isso. Então é legal a gente ter essa consciência para a gente orientar, para a gente ter delicadeza, claro, mas a gente dá uma dica de que essas coisas podem ser válvulas de escape para outros assuntos emocionais muito mais profundos, né? Porque para a pessoa ficar se deformando, imagina o vazio que existe nela, a falta de identidade ou sentimentos de inadequação que pode levar a isso, né? Para a pessoa precisar se afundar em dívidas por causa de roupas de marca, bolsas de marca, seja lá o que for, né? O quanto que ela se sente inferiorizada a ponto de ter que gastar toda a energia dela e força para tentar provar para os outros que ela vale mais porque ela veste determinada grife, né? Então são pontos bastante delicados. Tenham isso em mente, né? Prestem atenção, porque isso pode ajudar tanto nas suas compulsões, nos seus excessos, quanto no carinho, no cuidado que vocês têm com as pessoas queridas que estão ao seu redor. Fica a dica. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit